Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração. Mais um dia, o terceiro dia da nossa campanha da restauração da família. Vamos orar segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas, contendas, remante, rebos, remante, rebas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui fala sobre a casa, fala sobre o lar, que é muito melhor um bocado seco e com tranquilidade, do que a casa cheia, rimante, rebosa, de vítimas e contendas. Deus está a dizer, mais vale viver rimante, rebosa, com pouco, mas com paz e tranquilidade, do que com abundância e contendas e confusões. Uma das armas que o inimigo usa dentro das famílias é exatamente as contendas e as confusões. Nós já fizemos algumas vezes orações contra brigas e contendas na família. A Bíblia descreve vários momentos de brigas e contendas e dissensões na família. Um deles, Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus se agradou da oferta do seu irmão Abel. E Deus o avisou. Deus avisou Caim, porque o mal estava à espreita. Deus muitas das vezes, antes do pior acontecer, Ele nos exorta, Ele nos alerta por intermédio da sua palavra, por intermédio dos seus servos, por sonhos, por visões. De alguma maneira Deus fala conosco. Deus, Ele sempre tenta nos livrar do laço do passarinheiro. Mas nós temos que colaborar, porque muitas das vezes nós estamos distraídos e nós não percebemos os alertas de Deus. Há várias coisas que antes de acontecer Deus falou contigo, só que você não ouviu. Deus te deu um sinal. Não banalize os teus sonhos, porque Deus, Ele também fala por intermédio de sonhos. Então a Bíblia está a dizer que é melhor uma casa onde há paz, onde há tranquilidade, que não haja muitas condições financeiras, mas é melhor do que viver numa casa com paz e tranquilidade, do que numa casa com abundância e brigas e contendas. O mundo espiritual, ele é legal. O inimigo só entra quando tem uma base legal, quando o próprio Deus permite que ele entre. Então ele sempre procura uma porta, sempre procura um motivo, sempre procura uma razão para entrar dentro da família. E ele entra por coisinhas que nós consideramos insignificantes e pequenas, mas ele entra com todo o poder e com toda a força para destruir. Devemos vigiar. Devemos vigiar. A Bíblia nos exorta a vigiar e orar. Controlar a ira. A ira é um sentimento que vem do inimigo. A ira descontrolada. A palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequei. Ou seja, nós vamos ficar nervosos, sim. Vamos nos chatear porque nós somos humanos. Mas a Bíblia nos exorta: mas não pequeis. Ou seja, controlem a vossa ira. Controlem
Rimanterbo, para que isso não seja uma pedra de tropeço para vocês. Muitos lares, muitas famílias, existe o espírito da ira no meio. Rimanterbo, dia e noite, brigas e contendas e confusões. Não há entendimento, porque o diabo entrou para trazer discórdia, para trazer contendas, para além de criar um ambiente desagradável dentro de casa quando tem brigas e contendas. Espiritualmente, portas são abertas para ele entrar, para ele executar aquilo que ele deseja, porque onde tem pecado tem o diabo. Rimandre, onde tem pecado tem porta aberta para o inimigo. Ribos, remande, rebas. Riba, onde tem contenda, o diabo está à vontade. O espírito da ira é um espírito terrível que faz pessoas cometerem atos. Rimante, rebos, remante, reba. Terríveis, que depois vem um arrependimento. Vem o arrependimento porque naquele momento as pessoas estão sob o efeito de um espírito. E depois, quando vem a lucidez, e depois, quando voltam à razão, se arrependem. Porque não era o próprio eu a fazer, era um ato cometido sob influência espiritual, sob influência de um espírito maligno. Quantos casos de pessoas que cometem homicídios depois não conseguem descrever o porquê e nem acreditar o porquê fizeram aquilo, porque estavam sob o efeito de um espírito de ira. Riba, o mesmo espírito que entrou sobre Caim para matar o seu irmão. Riba, mas esse foi pior, porque esse nem se arrependeu. Nem se arrependeu de ter morto o seu irmão. Então nós precisamos orar para aniquilar esses espíritos que estão dentro da família. A maior parte das pessoas que praticam a violência doméstica estão sob o domínio desse espírito. E deixa falar uma coisa: quando nós estamos sob influência maligna, isso, rimande, essa influência, ribas, remande, rebos, rimande, rebas, que rebas, rimande, que rebos. A influência maligna consegue-se perceber nos atos da pessoa, nos sentimentos, na alma. Quando uma pessoa está sob influência maligna, existem vários sintomas, a ira é uma delas. O diabo, quando está a trabalhar na vida de alguém, um dos sinais é a ira. A pessoa torna-se uma pessoa irada. A palavra do Senhor fala do jovem lunático que estava sob influência maligna. A Bíblia diz que ele jogava-se no fogo e na água. Rimante, reba, perdeu o controle, perdeu o domínio da mente. O diabo já estava a governar o corpo dele. O diabo já estava a dominar o corpo dele. É assim, muitas das vezes, quando você acorda irado, mal disposto, pesado, é porque você sofreu um ataque espiritual. Quando o espírito da morte está a sondar a vida de alguém, existem várias manifestações, uma delas é o espírito da ira. Quando você vê alguém, o inimigo ataca muito os adolescentes e jovens, de repente uma rebeldia terrível. Não se entende com os pais, é drogas, é álcool. Fala mal, grita, não ouve. Muitas das vezes esse adolescente está sob a influência do espírito da morte, porque aquela carga demoníaca suscita a ira.
Rimante rebos. Existe uma carga maligna e espiritual sobre a pessoa. E isso também pode se manifestar em forma de ira. Por isso, conforme eu já falei, muitas pessoas às vezes acordam iradas, acordam pesadas. Rimante rebos. A minha avó sempre disse: uma casa onde tem confusão tem morte. E é verdade. Quando o espírito da morte também está a sondar uma família, se manifesta de várias maneiras e enfermidades. Uma das formas também são as contendas e as brigas. Nós vamos aniquilar esse espírito. Muitas das vezes a pessoa está na rua, está tranquila, está calma. Basta colocar os pés em casa e sente uma raiva, sente um ódio, sente uma ira contra os familiares, porque a atmosfera do ambiente está contaminada, arriba por forças malignas. Mas Deus hoje vai quebrar esses poderes malignos. Deus vai quebrar esses poderes satânicos e haverá paz. Haverá paz no lar, no poderoso nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de amor. Rimante rebos, remante rebas. Ribose que rebase, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos. Mais um dia da nossa campanha da restauração pela família. Deus, nós te louvamos porque acreditamos que Deus fará prodígios e maravilhas nessa campanha. Que o teu poder irá se manifestar de maneira poderosa. Rimando, haverá restauração, haverá libertação, haverá cura. Haverá manifestação do teu poder, porque onde estão reunidas duas ou mais pessoas, ali o Senhor está. Se que no nosso meio. Oh Deus, muito obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua glória. Graças te damos, ó Deus, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, de receber toda a glória. Rimante rebos. Graças te damos, ó Deus, obrigada pela salvação das nossas almas e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Ó Deus, nós queremos clamar pela tua misericórdia. Misericórdia, ó Deus, sobre a nossa casa. Misericórdia, ó Deus, sobre a nossa família. Misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pai, perdoa-nos. Perdoa, Deus, o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar. Perdoa, Deus, os nossos pecados, falhas e iniquidades. Deus, aquilo que cometemos consciente e inconscientemente, nós clamamos ao Deus da nossa salvação. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Tenha compaixão de nós, ó Deus, nessa manhã. Venha lavar a nossa alma. Venha lavar, ó Deus, a nossa vida. Venha lavar a nossa casa. Lava, Deus, a nossa família. E a sujeira do pecado e a iniquidade, ó Deus, que seja arrancada, removida pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu sangue. Dentro, Deus, da nossa casa. Dentro, Deus, da nossa família. Deus, comece a aniquilar os espíritos que operam dentro dessa casa. Em forma de iras e brigas e contendas.
todo espírito agindo dentro da nossa casa, todo espírito agindo dentro da nossa família, trazendo brigas, trazendo iras e contendas, dissensões, separações. Ó Deus, repreenda esse espírito. Destrua, Deus, esse espírito pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Pai, lava, Deus, a nossa casa. Lava, Deus, o nosso lar. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que transforma, que pode todas as coisas. Deus, destrua, Deus, o poder do inferno. Destrua, Deus, o poder do maligno que entrou para matar, para roubar e destruir. A família do teu povo. Ó Deus, todas as brigas, todas as contendas, caiam por terra agora pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Toda pessoa que está sob influência do espírito da ira, receba a libertação. Deus vai tocar a tua vida. E vai te libertar. As cadeias serão quebradas. As correntes serão quebradas pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Espíritos alojados dentro da casa. Deus, que o teu sangue localize agora. Localize, Deus, e aniquile, porque a vitória é do povo de Deus. Espíritos que colocam uns contra os outros. Cai por terra espírito de cegueira. O inimigo coloca cegueira para que as pessoas não percebam os seus atos. Dentro da casa, dentro da família. Ó Deus, desperta os membros dessa família. Desperta, Deus, e mostra a verdade da tua palavra. Porque o Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Deus, que o poder da tua palavra entre nessa manhã, dentro dos lares, dentro das famílias. Trazendo libertação. Ó Deus, exponha, os espíritos de iras, os espíritos de briga e de contenda. Exponha, ó Deus. Revela o oculto e o escondido. E salva, Deus, essa casa. Salva, Deus, essa família. Todas as portas e brechas por onde o inimigo entrou, ó Deus, fecha e sela com teu sangue. Sela, ó Deus. E que a paz entre dentro desse lar. E que a paz entre dentro dessa família. Não mais brigas e contendas e dissensões, mas a paz de Jesus. A paz que serve. Excede todo o entendimento, que venha cobrir a tua casa, que venha cobrir a tua família, que venha cobrir o teu espírito, seja livre do espírito da ira, seja liberto, que o inimigo não tenha domínio sobre o teu coração, que o Espírito Santo venha lavar o teu coração, que o Espírito Santo venha lavar a tua mente, removendo todas as lembranças ruins, removendo todas as lembranças malignas, trazendo paz e perdão para a tua mente. Onde há falta de perdão, o diabo
Rima, ele não sai, ele permanece. Riba, que Deus venha quebrantar o teu coração nessa manhã, para que haja perdão. Rima, derrebo, para que haja calma. Oh Deus, visita-nos com os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a benignidade, a longanimidade. Ribo, a temperança. Oh Deus, ajuda-nos a controlar as nossas emoções, que não sejamos dominados pela ira. Ribo, que não sejamos dominados pela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, que não sejamos dominados pelo ódio. Rimante, ribo, que haja reconciliação dentro da família. Rimante, ribo, que haja amizade dentro da família. Riba, seca, rimante, ribas. Riba, oh Deus, fecha as brechas, fecha as portas. Arranca, Deus, o maligno do nosso meio. Arranca, Deus, o maligno. Rimante, rebose, que rimante, rebas. Rimante, que rebo. Oh Deus, entra dentro da nossa casa para transformar. E oh Deus, aquela paz que nunca houve. Rima, que a partir de agora, Deus, rimante, rebase, comece a existir, porque onde há o teu Espírito Santo há liberdade. Oh Deus, que o teu Espírito Santo venha cobrir as nossas casas, que o teu Espírito Santo, Deus, venha cobrir as nossas famílias, no poderoso nome do Senhor Jesus. Restaura, Deus, a nossa casa, restaura, Deus, a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós consagramos esse dia nas tuas mãos e nós clamamos, se conosco. Deus, livra-nos do mal, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para esse dia, Pai, que não venha prosperar, no poderoso nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.